Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar, nesta edição do nosso podcast, nós recebemos a defensora pública Terezinha Muniz, primeira titular da Defensoria Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, para falarmos sobre violência doméstica e feminicídio. E ela também vai trazer para a gente aqui a lei que aumenta a pena nos casos de feminicídio. Doutora Terezinha, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pela oportunidade e dizer que é uma satisfação poder estar contribuindo para o esclarecimento da população em geral sobre essa nova lei do feminicídio, né? É uma lei que a gente tem bastante críticas, mais críticas do que festejos, em razão de algumas situações que, a nosso ver, resulta no abafamento, inclusive, de vozes femininas, né? Retira a autonomia das mulheres, principalmente de mulheres que são vítimas de violência. Mas a situação está posta, desde a edição do projeto que o movimento feminista reunido já combatia o projeto, com a aprovação e o encaminhamento para a sanção. Também foi encaminhado nota técnica ao excelentíssimo presidente da República, indicando o veto, né? Mas infelizmente a lei foi aprovada e está aí para ser cumprida agora por toda a sociedade, né? Doutora, fala pra gente qual é o impacto do aumento da pena para o feminicídio de até 40 anos na punição dos agressores? Bom, primeiro começa que o feminicídio agora ele tem um tipo penal próprio no Código Penal, né? Ele deixa ele é retirado do artigo 121, que havia uma qualificadora, e ele passa a ser um crime autônomo, o feminicídio. E o aumento é substancial, ele vai de 20 a pena, que no homicídio era de 20 a 30 anos, né? Agora ele passa a ser de 20 a 40 anos. Não só aumenta a pena, como também o tempo de cumprimento da pena para obtenção dos regimes subsequentes, que é o regime semiaberto, que já vai começar, regime fechado, sem qualquer possibilidade de redução. E isso impacta não só na vida de quem vai sofrer a pena, mas também na questão da execução da pena, né? Da própria política penitenciária, porque vai ficar por mais tempo com uma pessoa aguardando a progressão de regime, que antes ele passava ele progredia de pena com 50%, cumprimento de 50% da pena, agora passa a ser de 55%. Então, essa é uma questão que nós já temos posta, né? Mas, assim, a lei ela traz também uma situação que ela desvincula, vamos por assim dizer, a questão do feminicídio da questão de gênero, que antes estava posta como uma causa de aumento de pena, que aí levava para o feminicídio e vinha as situações, para trazer agora que o feminicídio ele ocorre quando praticado contra uma mulher em razão do fato dela ser mulher, em razão da condição dela ser mulher. Antes, o que se observava? As questões de gêneros decorrentes e circunstâncias que levavam a indicar que aquele homicídio de uma mulher tinha a ver com questões de gênero.
algumas deformidades do corpo da mulher, algumas situações que eram analisadas no momento da perícia, né? Agora ele retira essa figura das questões que envolvem gênero, né? E coloca que o feminicídio é agora reconhecido pela condição de ser praticado por uma mulher, contra uma mulher. Então essa é uma crítica que se tem, que a gente faz, que o movimento feminista faz, né? Exato. E é uma situação que está posta e que a gente ainda não sabe ainda como que vai ser a aplicação dessa lei, porque realmente foi sancionada hoje, está sendo publicada hoje, mas já está valendo, né, a partir da sua publicação. E ela traz implicação não só na questão do aumento da pena, ela não vem só em razão do feminicídio, ela vem em razão de outros tipos de crime que decorrem de violência doméstica, né, que tenham essa característica de ser praticados contra uma mulher em razão desse convívio familiar, dessa relação de afeto que ela tenha com o seu agressor, né, e de um convívio sob o mesmo teto. São várias formas de violência muito graves. Exato. Né? Então, por exemplo, a lesão corporal, né, que você tinha uma pena máxima de 2 anos. Hoje, a pena mínima é 2 anos e vai até 5 anos. Né? Pode ir até 5 anos. O crime também de ameaça, que quando a gente fala que a lei vem retirando a autonomia da mulher, a gente está falando do crime de ameaça, por exemplo, que antes da edição dessa lei, se a mulher, após o fato, e antes do oferecimento da denúncia, na ocorrência dela ser vítima de uma ameaça, ela tinha autonomia de voltar perante a autoridade policial e dizer: eu não tenho mais interesse em processar a pessoa que me agrediu. E era designada uma audiência, porque existe um artigo que diz que ela precisa se retratar perante o juiz ou a juíza. Então, era designada uma audiência e ela ia perante o juiz ou a juíza e fazia sua retratação dizendo: não tenho mais interesse em que ele seja processado. Então, era uma ação penal que estava dentro da esfera de disponibilidade dela. Hoje, não. Se houver uma denúncia por uma ameaça, por exemplo, a mulher não vai mais poder voltar perante a autoridade policial e dizer: não quero mais processar. Ela pode até voltar, mas o processo não vai parar. Por quê? Porque hoje o crime de ameaça passou a ser de ação penal pública incondicionada. Então, são várias situações que ocorrem dentro do contexto dessa nova lei, que recebem críticas, né, do movimento de defesa dos direitos das mulheres. Porque, como a gente sabe, a maioria volta atrás, né, doutora? Elas fazem ali a denúncia, sofrem agressão, pede medida protetiva, depois vem o companheiro todo arrependido, passa a conversa. Eu não diria maioria, mas eu digo assim, por experiência, eu estou na Defensoria da Mulher cerca de 5 anos, né? E cerca de 30%, de 30% a 40% das mulheres que registram e que pedem, por exemplo, uma medida protetiva, porque a medida protetiva ela não precisa registrar um boletim, né? A concessão ela não está atrelada à prática de um crime, né? Da denúncia de um crime. Ela pode ir na Defensoria, ir ao Ministério Público, ou ela própria encaminhar um pedido para o juiz solicitando uma medida protetiva. E cerca de 40% dessas mulheres, elas retornam
para retirar essa medida. E quando ela registra um boletim de ocorrência, quando ela registrava um boletim de ocorrência, narrando a prática de um crime, dentre esses, ou por uma ameaça, ou por ameaças, né? Ela tinha a disponibilidade de dizer: eu quero retirar a medida e não quero que ele seja processado. E hoje não, ela pode retirar a medida, mas ela não vai mais poder retirar a queixa, comumente se fala, né? Então isso para a gente pode resultar, né, no silenciamento das mulheres, né, na possibilidade de mulheres que precisam sair de ciclo de violência e precisam buscar acesso ao sistema de justiça para garantir proteção, fiquem silenciadas nesse momento, se sintam com medo do que vai ocorrer, porque a implicação é grande para o agressor, né? E muitas outras implicações que a lei traz e que a gente entende que não deveria ser assim, que o que deveria haver era a execução de políticas públicas de proteção e de promoção das mulheres, e não esse aumento em certa medida exagerado, né, de pena, e essa retirada da autonomia da mulher para decidir se ela quer ou não manter uma denúncia feita contra alguém que ela denunciou. Exato. Doutora, e qual é o impacto do uso de tornozeleira eletrônica na proteção de mulheres aí com medidas protetivas? Eu acho um impacto bem positivo, porque nós temos muita denúncia de quebras de medidas, né? E quando a mulher recebe uma medida protetiva, aquele agressor ele fica proibido de se aproximar dos locais onde ela mora, onde ela reside, onde ela trabalha, os que ela frequenta, de usar a frequentação dela, né? E nem sempre eles obedecem à ordem judicial. Eles se aproximam, eles vão na residência, inventam estratégias para buscar se aproximar das mulheres. E a gente tem casos que nem a prisão preventiva, que pode ser decretada contra essas pessoas, impede esse agressor de reiterar nessas práticas de violação da medida. A tornozeleira eletrônica, ela vem atrelada ao que a gente chama de botão do pânico. Então, ela é de grande valia. Por quê? Porque no momento em que a pessoa monitorada recebe a tornozeleira, a vítima recebe o botão do pânico. Se ele se aproxima de algum local em que ela deixou registrado na central de monitoramento que ela frequenta e que ele está proibido de se aproximar, e ele se aproxima, ela vai ser avisada. Ele recebe o sinal de alerta de que está violando o perímetro, e se não recua, ela também recebe o sinal de que ele está nas proximidades. E ela pode acionar a polícia, pode já se precaver, né, de uma possibilidade de sofrer violência. Doutora, as mudanças na lei, elas são suficientes para reduzir a violência contra a mulher, ou há outras políticas necessárias? Não, eu acho que não reduz. Da minha avaliação, o aumento de pena por si só não vai reduzir a prática de violência contra a mulher. Por quê? Porque a violência contra a mulher não decorre do fato dela ser mulher, como está na lei. A violência contra a mulher, ela decorre de uma construção
que existe na sociedade desse poder do homem sobre a mulher, do machismo, do patriarcado, dessas situações que estão enraigadas na sociedade. Exato. E que, infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que a gente trabalhe buscando conscientizar, né, também os homens de que essas práticas elas são nocivas, não só para aquela mulher, mas para a família como um todo, né? E para a sociedade, porque as consequências de um feminicídio, ele não fica só na família, ele fica para a sociedade, né? Porque a prisão, a pessoa gera um custo para a sociedade, né? E uma tentativa de feminicídio, por exemplo, ela pode deixar uma sequela numa mulher e isso gerar um custo também, né? Então, as consequências da violência, ela não vem só para a pessoa que sofreu, para a sua família, e nem para a família do agressor, porque a família também sofre, a família dele também sofre com o ato, mas para toda a sociedade. Então, o que a gente precisa realmente é ter implementadas políticas que permitam as mulheres sair de ciclo de violência sem sofrer violências graves. E isso desde a primeira tentativa de saída, porque nem sempre ela consegue se ver livre de uma dependência emocional ou uma dependência financeira, porque falta política pública que dê suporte para ela na hora que ela vem, pede uma medida protetiva, afasta o agressor do lar, quando o imóvel é próprio, e aí ela fica naquele lar com os filhos, né? E aí depois ela vai precisar de suporte. E não só o financeiro, como o psicológico, o psiquiátrico, porque às vezes ela já está bem adoecida. Exato. E precisa de um suporte médico. E que ela tem dificuldade de acesso. Ela não tem a garantia de que quando ela busca o sistema de proteção, ela vai receber essa proteção no momento que ela precisa. Hoje, por exemplo, nós não temos no Estado ainda o auxílio moradia. E como é que essa mãe vai fazer para sustentar os filhos? É por isso que muitas vezes elas ficam ali, passando por aquela situação, se permitindo passar por aquilo ali, aguentando, porque pensa na família, né? Muitas mulheres dependem ainda do trabalho desse homem, e ele as mantém no jugo, como a gente diz. Exato. Mediante essa dependência econômica. Vários filhos, às vezes. Nós temos casos de mulheres com 6 filhos que viveram anos e anos em situação de violência, num relacionamento abusivo, e aí quando sai desse relacionamento não recebe nem o cesta da família. Essa mulher, ela não tem nenhum tipo de ajuda. Ela não tem nenhum tipo de ajuda. Ela não tem cesta da família, ela não tem o auxílio, né, o Bolsa Família. O cesta da família é estadual, o Bolsa Família é federal, e ela não tem. Morava em casa alugada, e agora, o que ela vai fazer? Muitas vezes nem rede de apoio, né? Não como tem, a família. Nem rede de apoio ela tem. E é uma situação assim que é muito crítica. Muito só né? A gente que trabalha esse dia a dia, que vive esse dia a dia, que faz os mais diversos tipos de atendimentos e atende as mais diversas mulheres dos mais diversos segmentos socioeconômico, a gente que tem a dimensão do que é essa problemática. Então era preciso a gente ter realmente garantida uma prioridade de atendimento pelo SUS. A Lei Maria da Penha traz no seu bojo que a mulher em situação de violência ela vai ter atendimento prioritário
no SUS, né? Onde ela for, a rede de proteção como um todo, de proteção, promoção e rede de saúde. Mas é muita luta da gente para conseguir que essa mulher receba esse atendimento prioritário. Seria uma burocracia grande? Não é burocracia. A demanda, por exemplo, na área da saúde é muito grande. Sim, né? E aí é dificultoso. Ela por si só, ela caminhando sozinha, ela não consegue o acesso ao atendimento psicológico. E no tempo em que ela precisa. Né? Então, ela está sempre precisando de apoio jurídico para que alguns dos seus direitos sejam garantidos na rede de proteção e de atenção, né, que lhe é devida. Quando uma mãe dessa, ela vem, faz a denúncia, pede proteção, quando ela sofre uma agressão muito forte, a gente sabe que tem a Casa de Maria, né? Onde ela fica lá resguardada. E no caso dessa mãe que tem filhos, para onde as crianças vão? Como é que fica a situação de um todo da família? Às vezes elas não têm para onde ir. E aí a gente tem, hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui no estado, né? É uma grande conquista para as mulheres do estado de Roraima a existência de uma Casa da Mulher Brasileira aqui, porque essa casa ela tem uma previsão de como vai funcionar e do que vai funcionar ali dentro. Então, ali tem a Delegacia da Mulher, tem a Defensoria da Mulher, tem uma Promotoria da Mulher e tem uma coordenação da violência doméstica do Tribunal de Justiça. E, além disso, essa casa ela é gerida aqui em Roraima, pelo Estado, através da CETRABS, com a Coordenação de Políticas para as Mulheres. Então, esse órgão que gere a casa, ele gere também com o serviço de acolhimento e atenção psicossocial. E tem um outro serviço lá dentro, que é o de autonomia econômica, que visa também, que é a porta de saída, a gente costuma dizer, que é a porta de saída da mulher da violência é o acesso dela a políticas de emprego, né? Ou de trabalho e renda, geração de trabalho e renda. E através desse serviço social, psicossocial que existe, essa mulher, quando ela ingressa, busca saída de um ciclo de violência, o caminho correto para ela buscar é ir à Casa da Mulher Brasileira. Ali ela vai ser acolhida por essa equipe de psicossocial que vai ouvi-la, vai entender a demanda dela e vai fazer o encaminhamento dela. Violência, vai para a DEAN. Registrou um boletim de ocorrência, é agendada para atendimento na Defensoria. E aí, na Defensoria Pública, nós vamos levantar toda a situação jurídica que envolve a situação dessa mulher e vamos também garantir que ela receba o atendimento integral da Defensoria. É um acolhimento para cada caso, né? Então, quando ela não tem família, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem uma mãe, um irmão, se não aqui, mas no outro estado. Então, o próprio serviço de proteção da Casa da Mulher Brasileira procura informações sobre familiares para buscar o apoio desses familiares para aquelas mulheres. E aí já é levantado também toda a situação socioeconômica dela. Se ela tem Bolsa Família, né? Se os filhos estão na escola mais próxima da casa dela, se ela vai continuar morando naquele local, se ela tem condições de morar ali, se não tem, por exemplo, se é aluguel, como fazer para ela permanecer naquele local. E a partir desse estudo social e dessas ações é sempre buscado a melhor forma de garantir que ela não fique ao desamparo. Nós temos, você falou do abrigo de Maria,
O Abrigo de Maria realmente é um local que é destinado a mulheres que se encontram em risco de feminicídio, sob ameaça de feminicídio, né? E ali é uma prisão, eu vejo que é uma prisão, né? Porque ele é mantido em sigilo, né? Até para o agressor mesmo não encontrar, não localizar. Toda a sociedade é um local que é sigiloso, ninguém sabe onde está localizado. Né? Só as instituições que prestam atendimento para aquela mulher, né? E também tem o compromisso de não divulgar o endereço. Mas não é o local adequado para uma mulher ficar. E quando uma mulher está nessa situação de risco e que precisa ir para o Abrigo de Maria, aqui é Abrigo de Maria, a própria secretaria, a própria gestão da Casa da Mulher Brasileira e da CETRABES, que é quem também coordena o Abrigo de Maria, eles já vão buscar obter informações de como melhor proteger essa mulher fora do estado, por exemplo. E em havendo essa possibilidade, ela é conduzida para outros estados da federação para que fique em segurança. Olha, eu não sabia dessa parte em que levavam ela para a sua própria proteção, né? Para outro estado. Levam, é feito contato, porque em muitos casos é localizado familiares fora do estado. E a própria secretaria se encarrega de fazer a condução dessa mulher, buscar ajudá-la a chegar aos seus parentes fora do estado. Porque já chegou ao extremo, né? Viajar para outro estado seria o mínimo para proteger sua vida, né? Verdade. Pois é. Doutora, vamos falar de CAP Mulher agora. Quais são os serviços aí oferecidos no projeto CAP Mulher? Então, nós falamos de proteção integral que essa mulher recebe. A lei Maria da Penha, ela diz que a mulher precisa ter essa atenção integral de vários serviços, de vários setores, e inclusive no sistema de justiça ela traz para a Defensoria a obrigação de prestar assistência jurídica integral à mulher vítima de violência. O que isso significa? Que a partir do momento em que essa mulher ingressa no sistema de justiça e recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, nós vamos, a partir do primeiro atendimento dela, nós já vamos verificar toda a situação que envolve direitos de família. Aí, por exemplo, ação de divórcio, partilha de bens, guarda, alimentos, tudo que disser respeito ao direito dela, que envolva os direitos relativos à família dela e dos filhos. A gente, no primeiro atendimento, levanta e já desde que eu comecei a atuar nessa área da violência doméstica, que a gente procurou garantir era difícil, mas buscar atendimento prioritário nas áreas por defensores de áreas de família. Né? Na Defensoria, no início, a gente teve muita dificuldade para garantir essa prioridade, não porque os colegas não quisessem, mas em razão da grande demanda de atendimento que a Defensoria tem na área de família. Então, a gente nunca conseguia que a mulher fosse atendida num tempo razoável, que garantisse a interposição de uma ação de alimentos e que ela já passasse a vislumbrar que no mês seguinte, pelo menos, ela ia ter ajuda financeira do agressor para cuidar dos filhos. E isso estava demorando de 90, às vezes mais dias. E a gente começou a conversar com a administração superior e foi criada a CAP Mulher, que é uma central de atendimento e peticionamento inicial voltado para mulheres em situação de violência. Há 2 meses, essa central está funcionando dentro do espaço da Defensoria Especializada
também na Casa da Mulher Brasileira. A gente separou uma sala e existe uma equipe ali. E aí, o que ocorre? Nós atendemos, é feito o atendimento jurídico de uma mulher. Hoje, no mês, quando encerra o atendimento jurídico dela aqui, ela já é encaminhada para a CAP para dar início ao encaminhamento das demandas dela relacionadas a direito de família. Essas demandas foi elaborado um projeto que está sob coordenação do Dr. Natanael, que foi denominado de CAP Mulher Novos Rumos, Novos Fluxos. Novos fluxos, novos rumos, né? É isso. E que nesse projeto está fixado um prazo máximo para o ajuizamento da ação de alimentos, principalmente essa ação de alimentos, porque é o mais urgente dela naquele momento, em favor dos filhos, alimento a favor dos filhos e dela própria, se ela fizer jus a uma pensão alimentícia. E em até 72 horas, essa mulher, se ela, no dia do atendimento dela, ela comparecer à defensoria, levando os documentos necessários para o ajuizamento dessa ação, em até 72 horas ela vai ter em mãos o número do processo da ação de alimentos, da ação de divórcio, da ação de guarda, da demanda dela na área de família. Com um pouco mais de rapidez. Com mais celeridade, né? A gente buscou que esse atendimento fosse garantido para ela com a celeridade, e o que a gente vê assim de muito importante é com humanizado e na perspectiva de gênero. Por quê? Porque ali dentro da especializada, o atendimento é realizado dessa forma. E quando você está próximo de órgão que atua nessa perspectiva, você vai se aprofundando nessa temática, nessa discussão, vai vendo o que envolve a vulnerabilidade em que essas mulheres se encontram, e você passa a ter a dispensar, eu penso, um outro tipo de atendimento. Então, a ida da CAP também para dentro da especializada visou atingir esse objetivo de não só de dar celeridade ao atendimento dessas mulheres nas áreas de família, mas também de garantir para elas um atendimento humanizado e com a perspectiva de gênero. É outra área, não é a mesma área que trata da violência doméstica. Essa equipe é da área de família, é vinculada à área de família. Elas não estão, são duas assessoras que estão ali, elas não são vinculadas à Defensoria da Mulher, elas são vinculadas à Defensoria de Família, mas elas prestam um atendimento na mesma perspectiva que nós da especializada prestamos para essas mulheres. Não estou falando que com isso que os outros colegas não prestem. Não é isso. É que é diferente, né? Quando você trabalha com essa temática, quando você discute essa temática, quando você vê mulheres nas situações em que nós vemos, a gente passa a dispensar para elas um outro olhar, uma outra forma de agir em relação a elas, né? E na Defensoria de Família, por exemplo, elas já iam para lá com esse foco, que era esse atendimento nessa perspectiva, porque elas já iam dizendo, ela tem medida protetiva, ela precisa ser atendida com prioridade. Mas ela é uma situação, na verdade, elas estavam tanto quanto distante. As pessoas que estão ali não têm essa familiaridade que nós já temos com essa temática de gênero, né? E às vezes isso dificulta que a pessoa tenha um olhar mais
humanizado para aquela pessoa, que entenda melhor por que ela vamos dizer assim, estressada. Por que ela fala estressada? Porque ela dá a impressão que vai agredir, né? Mas é o estresse que ela carrega de situação que ela do estresse que ela vivenciou muito tempo na violência, né? Então ela não acha que vai receber um bom acolhimento e às vezes ela já chega como costumamos dizer, armada, né? Armada, é exatamente isso. Ela já vem com traumas, já vem, né? com traumas, e se a gente não tiver um olhar diferenciado, nós não vamos saber entender o porquê dela se encontrar naquela situação, e não vamos, se ela não vem encaminhada pela Defensoria da Mulher, quando ela vem encaminhada pela Defensoria da Mulher, é fácil você entender, mas se ela não vem, se ela vai à defensoria, ela separou e ela vai ali buscar uma ação de família, e eu já trabalhei na área de família, eu já vivi muitas ações, muitos momentos de ver mulheres estressadas, delas chegarem estressadas, de se posicionarem bem. É um processo muito desgastante, né, doutora? Então, quando a gente conhece mais a fundo essas questões de gênero, a gente começa a entender e a gente também começa a direcionar um atendimento diferenciado para aquela mulher, para entender que quando ela está naquela situação, ela está precisando de ajuda. Às vezes ela não quer falar, né, de que ela precisa de ajuda, mas se a gente vai com jeito, conversando, a gente consegue captar o que ela precisa e consegue ajudá-la através de um encaminhamento para psicossocial. Muitos conflitos, a maioria dos conflitos de direitos de família, principalmente quando envolve questões relacionadas à guarda de filhos, tem violência psicológica. Nossa. Latente sobre aquela mulher. E a senhora, nos seus atendimentos, presencia muita coisa, né? Presencio. E só pelo fato das nossas conversas aqui, a senhora citar que tem esse olhar, que tem esse entendimento, a necessidade daquela mulher que ela não chega bem, né? Não. Chega a mulher de todo jeito, estressada, com raiva, armada, sem confiar, outras chorosas. Já recebeu de tudo, né, doutora? Já. Vou tomar tua água, tá? À vontade, doutora. E aí a senhora já atendi mulheres com os mais diversos humores, se a gente por assim dizer, né? Nos mais diversos estados de psicológico afetados, né? Já atendi mulheres totalmente transtornadas com grave doença psicológica e com o psiquiátrico também, o mental afetado, abalado, né? Totalmente, que a gente ficava em alguns casos, nem entendia direito o que a mulher queria dizer. Aí a gente tinha que sentar, que ser paciente e ouvir e buscar, né, ajudá-la a melhor se expressar para poder levar para o juiz a demanda dela da necessidade que ela tinha de obter uma medida protetiva para que aquele agressor parasse de fazer essas abordagens abusivas com ela, né? E isso é todo dia. Todos os dias nós fazemos esses atendimentos. Nossa. E doutora, com a implementação do projeto aí, afetou a taxa de desistência das mulheres atendidas ou não? Pela CAP Mulher? Isso. Nós temos, hoje, vou falar do que aconteceu nesses 2 meses de implementação da CAP, lá junto com
a equipe do jurídico nosso, né? Nós fizemos nesses 2 meses 467 atendimentos iniciais de mulheres. E dessas 467, 304 foram encaminhadas para a CAP. Eu não sei te dizer hoje o quantitativo de processos que foram gerados, mas o que eu posso te dizer é que a ação ela só não é protocolada nas 72 horas se a mulher não tiver os documentos em mãos para que essa ação seja protocolada. Mas eu te digo que o resultado tem sido assim muito animador para a gente, porque ela já sai dali às vezes com um sorriso no rosto, sabendo que não vai estar sozinha no sustento dos filhos da sua prole, né? Que ela, no mês seguinte, ela já vai fazer jus a receber a pensão alimentícia do filho. Que ela, no mês seguinte, a partir daquelas 72 horas, ela já vai ter um processo em andamento versando sobre dissolução de sociedade e partilha de bens, onde ficará definido pelo juiz o que ela faz jus naqueles bens que foram adquiridos na constância daquela união que está sendo dissolvida. Então a gente vê assim que muda muito o comportamento delas, né? Elas já ficam mais esperançosas. E sem contar que elas não precisam ficar saindo dali para ir buscar serviços no outro local, tendo que repetir no outro local tudo que já falou. Por quê? Porque ali, quem está ali dentro já sabe que elas estão ali pela ocorrência de uma violência. Já tem uma equipe toda, né? Porque ela foi vítima de uma violência. Então, ela não vai ser revitimizada ali na CAP Mulher. Ela não vai precisar repetir nada da situação de violência, do porquê que ela separou. Porque se ela tem uma medida protetiva, elas já vão receber essa medida protetiva ali, a equipe já vai receber a medida protetiva, não vai precisar perguntar nada para ela, só vai levantar a situação de os filhos, se estudam, se não estudam, onde que o agressor trabalha, qual é a capacidade econômica dele em relação à prestação de alimentos, por exemplo, né? Então, para elas é muito, muito, muito mais facilitado. Porque uma questão também que envolve a nossa atuação é a situação de vulnerabilidade financeira das mulheres, da grande maioria. Né? A maioria, né? E ela sendo atendida no momento concomitante ao que ela veio para especializada para falar da violência, isso evita, né, despesas para ela, porque ela não vai precisar voltar depois. E todo o contato que ela precisar fazer com a equipe em posterior, por exemplo, se ela não tiver o documento e ela precisar encaminhar para a defensoria, ela vai encaminhar por WhatsApp. Um print de um documento, assim, é tudo bem simplificado. Os atendimentos ali ficaram bem simplificados e muito, muito acessíveis para elas. Doutora, e qual é a expectativa da Defensoria Pública em relação ao futuro desse projeto? Manutenção. Eu não vejo outro caminho para esse projeto que não seja a manutenção e, se houver necessidade, ampliação de equipe. Por enquanto não há, porque ele prevê algumas possibilidades, está prevista no projeto, então não há necessidade de ampliação. A equipe está segurando, está fazendo no prazo, realizando no prazo as tarefas que são encaminhadas, né, recebidas, que a CAP recebe a tarefa da especializada e está tudo fluindo adequadamente. Então, é manutenção do projeto.
A senhora já falou que elas ficam tranquilas em relação quando sabem que dali elas vão estar, além de resguardadas, elas vão ter também o alimento dos filhos garantido pela pensão que o seu cônjuge, ex-cônjuge, né, digamos assim, vai pagar para os filhos, não vai deixar ela ali em vulnerabilidade com as crianças. Mas como é que a Defensoria Pública avalia aí o impacto da CAP na vida dessas mulheres? Já viu alguma situação, doutor, em que praticamente resolveu a situação da mulher? Houve um relato depois de que ela ficou mais leve, mais satisfeita? A senhora pode nos contar aí algum exemplo que lhe marcou? Eu, pessoalmente, eu não ouvi relato, mas eu te digo que o impacto é positivo pela facilidade de acesso que ela tem, né? Pela garantia que ela tem ali de ver ser levado a efeito um direito que ela tem, que é o de atendimento integral da Defensoria Pública. E o que eu falo para você é desse sentido de que muitas vezes elas entram na defensoria muito, às vezes até receosas, porque na verdade elas são agendadas na recepção, né, no atendimento presencial, e elas não sabem às vezes nem o que elas vão encontrar pela frente. E elas encontram uma verdadeira rede de acolhimento dentro da defensoria. Todos os servidores são preparados para bem acolhê-las. E a partir do atendimento jurídico, eu acho que elas já se surpreendem com essa humanidade que é comum do nosso atendimento. E aí elas vão para a CAP, já vão com uma outra visão da defensoria, porque eu acho que não é demais a gente dizer que quando a gente fala em defensoria, as pessoas têm a ideia de demora no atendimento, de não resolução do seu problema. É muito comum a gente dizer, eu contratei um advogado porque a defensoria demora muito. A gente ainda ouve isso, né? Infelizmente, que não é uma realidade, porque a defensoria, a gente vê o esforço dos colegas que atuam na vara de família, que é uma das áreas de maior demanda de atendimento mesmo, presencial e online, é a área de família e violência doméstica. Né? São as duas áreas assim que não falta. Todo pessoas, dia tem. Todo dia tem pessoas para serem atendidas, né? E aí pode demorar a interposição da ação, até pode demorar um pouquinho. Eu não vou dizer que não possa demorar no normal da defensoria na família. Mas depois que ajuiza, ela vai ter o acompanhamento pelo defensor. E que muitas vezes a gente vê verdadeiros absurdos que ocorrem com patronos particulares. Né? Eu sou testemunha, fizemos um atendimento de uma mulher, não vou aqui falar mal do advogado como um todo, mas eu acho que tem advogados e advogados, né? E eu fiz um atendimento. Ontem foi quinta. Ontem quarta, né? Quinta. Na quarta-feira, nós temos um atendimento na especializada que eu fiquei com pena da senhora que foi para esse atendimento. Ela separou e o marido ajuizou uma ação de divórcio contra ela com partilha de bens. Ela, há 14 anos, 14 anos atrás, fora vítima de um AVC, ficou com sequelas, falando pouco, fala afetada, tem filhos, mas eu não sei por que contratar advogado
atuar no processo. E ontem, quando ela foi na quarta-feira, ela dizia que a casa ia para leilão. Ela dizia que a casa dela, que ela morava, né, que ela estava morando na casa, e a casa ia para leilão. E aí nós fomos averiguar para dar a informação correta para ela, né? E a casa já havia sido leiloada e arrematada. Gente. E ela com dívidas enormes, contraídas no curso da união estável com ele, do casamento com ele, e ele levou para partilha só o imóvel, né? E, nossa, eu fiquei muito penalizada daquela mulher, porque eu não sei, mas me custa crer que na defensoria ela estivesse numa situação dessas, sabe? Porque eu acho que a defensoria é vantagem, eu sempre digo que é uma bênção quem pode ser atendido pela defensoria pública. Exato. Por quê? Porque não é todo mundo. A exceção da mulher em situação de vítima de violência doméstica, com uma medida protetiva vigente, qualquer outra pessoa só vai ser atendida se tiver no teto da remuneração constante da resolução da instituição, que é de até 3 salários mínimos, né? Então, eu digo que feliz de quem pode ser atendido pela defensoria, porque só tem especialista na defensoria. A gente trabalha em caixinhas, eu costumo dizer que a gente trabalha em caixinhas, né? Por quê? Porque é cada um na sua área. E acaba que cada um se torna um especialista naquela área. E não vai deixar passar nada que vá prejudicar a pessoa que está sendo assistida pela instituição, né? E no caso daquela mulher foi patente o prejuízo dela naquela partilha de bens. E eu fiquei bem penalizada da situação dela, lamentável. Então, a Defensoria Pública é um órgão que está aí à disposição de toda a população pobre financeiramente e vulnerável, com acesso garantido para as pessoas vulneráveis. E na área da CAP, né, como CAP Mulher, como essas mulheres são vulneráveis em razão da violência sofrida, não há averiguação de valor oferido por ela, valor do patrimônio, nada disso. Isso aí é uma questão que vai ficar para ser discutida no futuro. Hoje ela precisa ajuizar a ação, nós vamos ajuizar. Nós não vamos olhar a situação remuneratória dela ou do patrimônio dela. Vai realmente olhar a situação dela. Então, E, doutora, vamos falar agora sobre o Salão de Defesa. E o xodó atual. Opa! Como é que ocorreu aí a participação da DPE com o Salão de Defesa aí no Expo Beleza no final desse mês passado? Então, nós, o ano passado, em agosto, nós lançamos esse projeto do Salão de Defesa. Esse projeto ele tem um objetivo. A gente falou ainda há pouco de rede de apoio de mulheres em situação de violência. Quem é rede de apoio, né, dessas mulheres? Quem é minha rede de apoio? Eu, olhando para mim, minha rede de apoio é a minha família. O que acontece com mulheres em situação de violência? Elas se envergonham muitas vezes de falar para a família que sofrem violência. E em outros casos, a família não as acolhe, né? Não acredita que elas são vítimas, que são subjugadas, e negam apoio para essa mulher. Nós já tivemos várias situações de mulheres que têm família e não querem que se busque sua família para lhes prestar apoio. E
pensando em rede de apoio, principalmente para fazer encaminhamentos, para melhor acolher uma mulher numa situação de violência, é que, e partindo também de um caso concreto, é que nós criamos esse projeto, elaboramos esse projeto e começamos a executar. Só que é um projeto de difícil execução, porque a equipe da especializada é pequena e esse projeto ele precisa de deslocamento para ir aos salões, para fazer os contatos, né? E fazer os convites e fazer também a manutenção dessa rede. E aí, esse trabalho ele inicia com o contato. Nós fizemos um evento, participamos de um evento do Sebrae, onde nós fomos para palestrar num programa de empreendedorismo que o Sebrae realizou. E lá a gente conheceu as gestoras do programa e soubemos que tinha o Sebrae delas, que tinha o empreendedorismo voltado para estabelecimentos de beleza, e a gente viu uma oportunidade de melhor acessar, facilidade para nós de melhor acessar esses estabelecimentos que estão previstos no projeto. E realizamos uma reunião com a superintendência do Sebrae e outros diretores do Sebrae, e firmamos uma parceria com eles para desenvolver esse projeto. E participamos da feira da beleza que houve ali no Garden, no Espaço Garden. E foi muito gratificante para a gente, porque nós conseguimos acessar e ter a adesão da maciça maioria dos estabelecimentos que estavam expondo na feira, né? Já realizamos visitas e já estamos só aguardando, já temos salão, preparando a equipe para nos receber, para fazer a capacitação deles dentro do salão, dentro dos seus espaços. Como que funciona esse projeto? Ele visa realmente, como eu falei no início, ampliar a rede de apoio, né? Não só família, não só amigos, mas os espaços que aquelas mulheres frequentam, onde elas estabelecem um elo de confiança com alguém e fala de seu problema. E aí a gente sabe que você vai na manicure e tagarelando o tempo inteiro. Foi assim que surgiu essa ideia? Não, a ideia não surgiu assim. A ideia surgiu de um atendimento que nós fizemos, né? Nós atendemos uma mulher num estado muito crítico de saúde mental e psicológica. Nossa. Em que ela surtou e saiu de casa. Ela viveu 28 anos casada com aquela pessoa e sempre sob violência moral e psicológica e eu acredito que até física mesmo, né? E ela no curso dessa convivência, ela foi obrigada, inclusive, a sair de emprego, porque ela era perseguida por ele, inclusive, nos horários em que ela trabalhava. Era um dominador, né? Total. E então ela, um dia, ela viu, numa discussão deles dois, o filho mais velho veio intervir em favor dela. Ele empurrou esse filho, o filho caiu e ela surtou. Ela já estava com o psicológico afetado, ela surtou e saiu de casa. E ela não tinha para onde ir nesse momento que ela surtou. E ela foi para a casa do cabeleireiro dela. Ela procurou o cabeleireiro dela e pediu ajuda. E ele chamou a esposa e ela, junto com a esposa desse rapaz, foi procurar um local para morar. E foi através
experiência que a gente teve a ideia também de criar o projeto. Porque isso aí só confirmou essa ideia que a gente já tem de confiança, nossa, mulheres, nas profissionais e nos profissionais que nos atendem no salão. A gente acaba conversando muito, confidenciando algumas coisas. E aí, em conversas quando nós fomos fazer a implantação do projeto, isso virou realidade para nós, porque em todos os salões que nós fomos, sempre nos foi dito, a gente sabe de muitas mulheres nós atendemos muitas mulheres que estão em ciclo de violência. Que bom que agora a gente vai poder dizer para elas que elas têm saída desse ciclo de violência, né? Então foi a partir daí que a gente conversou com o Sebrae, que nós fomos àquela feira, que nós fizemos os contatos e que hoje nós já temos salão, já só definindo o dia e o horário para nós fazermos a capacitação. Esse projeto ele é executado em 2 etapas. Primeiro na visita e na adesão. E a segunda etapa é a capacitação dos profissionais que prestam serviços naquele estabelecimento. E nós já estamos preparando a primeira capacitação oriunda dessa feira. E foi uma iniciativa muito acertada, né? Foi. Porque a gente chega, a gente se sente à vontade, elas deixam a gente à vontade. Exato. A gente começa a conversar. E se a mulher ela é aquela pessoa que ela passa por esses problemas, ela vai se abrir. É ali aquele momento, aquele respiro que ela tem de se cuidar um pouco e conversa. É um momento de liberação de tensões. Você está ali, você não está pensando em nada, é você. É um momento que é teu. Exato. E nesse momento tu acaba ficando mais à vontade para falar, mais tranquila. E a gente tem muitos relatos de manicuras, de cabeleireiros, que eu já conversei, né? E de depiladoras, ter atendido mulheres que narravam viver ciclo de violência. E engraçado, vírgula, né? A gente foi bem motivador, que quando nós iniciamos a execução desse projeto, a gente iniciou visitando os salões da Zona Oeste. Aí fazíamos isso às sextas-feiras. Foi em agosto do ano passado, né? Esse agosto inteiro a gente ficou fazendo as visitas. Eu me recordo dessa ação. E aí nós chegamos num local, o salão estava fechado. E aí disseram, olha, a dona mora no endereço X. E nos direcionaram para aquele endereço. E nós fomos. Quando nós chegamos, nós fomos atendidas por uma senhora. E aí nós falamos porque nós estávamos ali, queríamos falar com a dona e a gente queria apresentar um projeto para a proprietária do salão, que a gente sabia que estava em convalescência e tal. Aí ela disse, tá, aí a colega abriu a bolsa e tirou o nosso cardzinho, o card que a gente estava mostrando, levando para os salões, né? Aí ela olhou e disse, eu recebi um papel desse aí. Aí foi onde? No salão que eu frequento ali na rua. Ela falou o nome da rua. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu li isso aqui, eu identifiquei que eu era vítima de violência psicológica. E eu já fui na Casa da Mulher Brasileira e já pedi minha medida protetiva. Olha só. Então, é uma ação que, assim, à primeira vista, eu confesso que quando eu comecei na execução do projeto, eu fiquei pensando que eu estou fazendo, né? A gente ficou duvidando mesmo do alcance, né? Mas, olha, a partir desse relato, isso motivou mais a gente
a dar sequência no projeto. E eu te digo que a recepção ali da feira, né, da beleza, foi assim uma recepção que animou a gente, sabe? Vendo os resultados. Que motiva mesmo, né? E dá a gente aquela a continuar. motivação a continuar. É. Você vai vendo os resultados que não são imediatos. Não. Quando você vai a uma visita, que você retorna novamente, nossa, eu estou tendo aquele feedback positivo que eu achei que não ia dar muito certo, estava meio desacreditada, mas que ali no decorrer da caminhada você viu o resultado, pessoas relatando, conhecendo coisas que elas desconheciam e que através daquela ação ela passou a se identificar, como a senhora falou, ela se identificou que ela sofria um tipo de violência, porque a maioria das mulheres, a maioria mesmo, inclusive até trabalhos que fazem nas escolas, de entrevistas que passam por aqui, o pessoal fala, só reconhece uma agressão à física. Não sabe que tem a patrimonial, a psicológica, a moral, a sexual também. Né? E, então, assim, o nosso trabalho é um constante desafio, né? Porque você precisa trabalhar com defesa e prevenção. E hoje a gente está assim, bem preocupado com a edição dessa nova lei de feminicídio, como que vai se dar, né? A gente vai continuar trabalhando na prevenção, porque a gente não quer que nenhuma mulher seja agredida, de qualquer forma que seja, muito menos que ela venha a ser vítima de um feminicídio. Mas a gente tem muitas preocupações com a edição dessa nova lei de feminicídio, né? Mas estamos aí, firmes e fortes. E na caminhada, né? Vai vendo os resultados, como é que isso vai funcionar, como é que isso vai lidar com essa mudança dessa lei. Exato. E, doutora, quais são aí os principais sinais de violência doméstica que os profissionais de beleza são treinados para identificar? Primeiro, eles são... recebem informações sobre a violência de gênero, né? O que é a origem de onde se extrai esse conceito de violência de gênero, né? A gente faz rodas de conversas com eles e levamos informações e eles tiram as dúvidas conosco, né? Levamos informações também sobre a rede de proteção, de atenção e proteção à mulher e a quem elas devem procurar no momento de necessidade, né? A gente já deixa números de telefone, números de contatos que elas podem acessar, e também entregamos para eles material contendo informações mínimas sobre os tipos de violência e sobre condutas abusivas no relacionamento afetivo. E eles distribuem esse material nos seus estabelecimentos. Então, os estabelecimentos que aderiram ao projeto, eles vão receber esse material e deixa no balcão, não vai ser... Que contém informações. Que contém essas informações mínimas que vão dar um norte para a mulher. Se ela, mulher e homem, porque se diz a mulher às vezes não sabe que é vítima de uma violência, mas o homem também às vezes ele faz sem ter noção que ele está agredindo. Isso faz parte do casamento, foi só uma discussão de casal. Não é bem assim, porque a violência ela deixa marcas, né? E se é uma violência contínua, essas marcas elas vão se ampliando e geram às vezes traumas terríveis nas mulheres. Então é preciso que os homens também tenham conhecimento de que tipos de condutas são consideradas abusivas
E é um material que vai estar disponível nos salões não só para mulheres, mas também para os homens que frequentam. A gente fez convênios, a gente fez parcerias com barbearias para a divulgação desse material. Muito bom. Né? Então, assim, a gente acredita muito no projeto, no poder de alcance do projeto para informar. A gente diz sempre, nós não queremos separar casais. A gente não quer que um casal que vive há 10, 15, 20 anos se separe. Não trabalhamos para isso. O que a gente trabalha é para que as mulheres vivam livres de violência, né? Com dignidade. Com dignidade. Né? Porque ninguém quer ver uma família se separar, né? Exato. Mas também quando passa dos limites, né? Aquela mulher sofrendo todo tipo de agressão física, psicológica. E quando tem filhos, pior ainda. Hoje a lei do feminicídio, ela também traz alterações em tipos penais diversos, né, que trata de violência, que se a violência é praticada na presença de filhos, isso vai ficar pior a situação daquele agressor. Então, quer dizer, a gente diz que os filhos são vítimas reflexas da violência. Na especializada, quando a gente faz o atendimento delas e identifica algum sinal da conversa que ela precisa de psicólogo ou psiquiatra, médico psiquiatra, a gente já faz o encaminhamento delas também. Nós fazemos todos os dias encaminhamentos de mulheres para atendimento psicológico e psiquiatra. Essa mulher já vem bem com o emocional abalado, né? E não é raro também elas pedirem atendimento para os filhos. Nossa, a criança presencia aquela situação em casa. De todas as idades. E a mãe fica muito perturbada passando por toda essa situação. Além dela, os filhos estarem presenciando tudo isso, porque não tem como esconder. Quando lá chega num atrito, passa por diversas problemáticas aí, fica difícil esconder e a criança acaba presenciando aquilo tudo, né? E assim, sem contar que em muitos relatos os filhos são usados para atingir a mulher psicologicamente. Exato. Né? Então, o homem pensa que só está fazendo mal para aquela mulher, porque é proposital. Em muitos casos é proposital. Mas ele não está pensando no filho, que está adoecendo também. Exatamente. Porque nem o filho quer ficar sem a mãe também. Exatamente. É muito triste ver essas situações, né, doutora? Eu digo que a gente nós somos o reinventar diário. Nós que trabalhamos com violência. Exatamente. E doutora, quais foram aí os resultados, aí, os retornos obtidos após aí a capacitação promovida pelo Salão de Defesa? Não, então, o resultado que a gente espera é de difusão de informações, é maior difusão de informações acerca de violência doméstica. A gente não busca aumentar número de denúncias, né? Não é. O papel do trabalho de prevenção é que não ocorra violência, né? E quando a gente acredita que quanto mais trabalho a gente faz e mais conscientização há das pessoas com relação a essa temática, que diminua o índice de violência. Tem um tempo em que vai aumentar. Esses dias a gente até pensava, fazia reflexão sobre o número de violência que ocorreu esse ano, por exemplo, né? A gente em eventos e a gente ouvia a doutora Suelen, que é a coordenadora da violência doméstica no Estado, ela dizer que os números alguém perguntava, e aí, doutora, aumentou o número de violências no Estado? E aí ela diz, não acho que tenha aumentado. Aumentou o trabalho da rede de atendimento e de enfrentamento à violência na prevenção e combate.
né? Quanto mais você trabalha na expectativa das pessoas se conscientizarem, um que está em violência e o outro de não fazer, de não praticar violência. E se esse outro pratica, quem não quer viver em violência vai denunciar. Exatamente. Porque já conhece os seus direitos. Exatamente. Então, essas mulheres não se calem, né? Porque ninguém merece viver dessa forma. A nossa expectativa com o projeto é além de ampliar essa rede de apoio às mulheres em situação de violência, também aumentar a difusão de informações sobre violência doméstica e familiar e a necessidade do combate por toda a sociedade. Exatamente, a informação é tudo para a gente chegar ao caminho certo, né? A buscar ajuda corretamente. Doutora, e a Defensoria vai realizar aí a mesa de diálogos, né? Qual é o objetivo desse evento? Fala para a gente. Vai também ter uma participação de fora, né? Da Defensora do Pará. Isso. Fala para a gente deste evento, doutora. Essa mesa de diálogos, ele vem tendo como público-alvo, tendo como público-alvo defensoras e defensores, servidoras e servidores de gabinete desses defensores e defensoras, focando exatamente na necessidade de estarmos todos imbuídos de prestar um atendimento humanizado e com perspectiva de gênero às mulheres que nós atendemos, sejam vítimas de violência ou não. Quando a gente fala vítimas de violência, é aquela mulher que já buscou o sistema de justiça para denunciar a violência sofrida. Mas nós temos atendimentos diversos, em diversas áreas, de mulheres que podem estar em situação de violência. Então, o foco desse atendimento, essa capacitação, é uma mini capacitação que nós vamos fazer, dar enfoque nessa temática de atendimento humanizado com perspectiva de gênero e trabalhar a necessidade também da prestação do atendimento qualificado a mulheres vítimas de violência. Na Defensoria da Mulher, nós não atendemos somente mulheres vítimas de violência doméstica. Nós atendemos mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, que não oriunda da violência doméstica. Por exemplo, um assédio moral, sexual, uma violência sexual, né? E essas mulheres que sofrem esses tipos de violência, a exemplo de mulher em situação de violência doméstica, elas também têm direito de receber assistência qualificada da Defensoria Pública se elas não tiverem advogado constituído ou não tiverem condições de constituir para lhes prestar essa assistência jurídica. Essa atuação nessas áreas que a gente vislumbra necessidade onde nas varas que tratam sobre crimes sexuais. Nós temos uma vara aqui em Roraima, né? Naquela vara, a mulher que é vítima de um estupro, por exemplo, ela tem o direito de, nas audiências, estar sendo assistida juridicamente por um advogado, por um defensor público ou defensora pública. Então, quando a gente fala da assistência qualificada a mulheres em situação de violência, é para trazer mostrar a amplitude desse direito e a necessidade do engajamento de toda a defensoria na defesa do direito dessas mulheres.
Porque hoje só é garantido essa assistência, e eu não estou falando só da Defensoria de Roraima, né? A gente fala da Defensoria como um todo. Eu estou numa comissão nacional de coordenação de defensorias especializadas de atendimento a mulheres, de nudez, e em toda a defensoria há déficit na prestação dessa assistência. Mas a gente precisa discutir. Por quê? Porque em muitos casos os colegas, as gestões, querem trazer para a defensoria essas defensorias criadas, essas especializadas que existem, inclusive a nossa, ela é focada na violência doméstica, que é um número bem substancial, gera um número bem substancial de atendimentos, né? Aí tu imagina a gente ainda trazer para dentro dessa defensoria as outras áreas. É impossível, é humanamente impossível a gente prestar essa assistência. Vítimas de feminicídio, familiares de vítimas de feminicídios e de tentativas de feminicídios. Essas mulheres e esses familiares têm direito também de estarem assistidas nas ações que tramitam nas varas de júris de defensoras ou defensores públicos que vão atuar na sua assistência. E a gente não tem isso. Quando a gente fala de assistência qualificada, a gente está trazendo a discussão para esse patamar de buscar garantir, porque elas são mulheres. A que é vítima de feminicídio é vítima, a família é vítima reflexa daquela violência. E quando a gente fala de tentativa, a mulher está aí com os danos que aquela tentativa deixou na vida dela, os traumas, né? Exatamente. Então, é isso. Nós vamos discutir essa temática e nós vamos contar com a participação da doutora Larissa Machado, que é defensora do Pará, é coordenadora do NUDEM do Pará. E ela vai nos brindar com uma fala sobre atendimento qualificado. Doutora, reforça o convite aí para o público-alvo aí, para a mesa de diálogos. Eu quero deixar um convite para todos os colegas, as colegas e os colegas defensores públicos, para que não só compareçam a esse evento, mas também mobilizem os servidores dos seus gabinetes para se fazerem presentes no auditório do prédio civil da Defensoria Pública, no dia 18, a partir das 8 horas, para que ali a gente possa discutir, fazer reflexões sobre atendimento humanizado e atendimento qualificado a mulheres vítimas de violência e com perspectiva de gênero pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Doutora, muito obrigado por todas as informações, por todos esses esclarecimentos, pela nossa conversa aqui bem informativa. E quer deixar suas considerações finais já para a gente finalizar a nossa conversa? Eu quero agradecer, o espaço, me colocar à disposição para outros momentos. Nós, na Defensoria Pública, nós temos essa atribuição de trabalhar a educação em direitos. Eu acho que eu não tenho dúvida que essa é uma atividade de educação em direito. O alcance do que se tratou aqui é alto, né? Então, é só agradecer o espaço e dizer que a Defensoria Especializada da Mulher tem atendimentos diários. Os agendamentos, eles podem se dar tanto de forma presencial, no momento em que a mulher vai à Casa da Mulher Brasileira registrar um boletim de ocorrência, ela já fica com o seu agendamento presencial realizado, mas ela também pode realizar um agendamento para atendimento conosco por meio virtual, através do telefone 2121 0264. A mulher interessada envia uma mensagem no WhatsApp, diz qual é
a situação, fala que é violência doméstica e ela vai ser direcionada para o nosso canal de atendimento. E esses atendimentos eles ocorrem também tanto na forma presencial quanto na forma virtual. A gente não quer que precise, mas se precisar, ela não está só. Não, mas às vezes a pessoa precisa apenas de uma orientação. Exato. E nós já estamos à disposição para que, se houver necessidade de uma orientação, ela pode nos procurar, que nós estamos todos os dias. Com certeza, uma equipe atender. Todinha preparada, esperando para receber, caso necessite, né? Exatamente. Doutora Terezinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Entrevistas DPE está sempre de porta abertas, a casa é sua. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Nós conversamos com a doutora Terezinha Muniz, ela abordou aí a atuação no combate à violência contra as mulheres aqui no Entrevistas DPE. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Paulino. Você acessa os nossos conteúdos de suma importância e relevância para a sua vida. Muita informação pelo YouTube, Deezer e Spotify no Entrevistas DPE. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.